Pois é, olha aqui, galera, a gente vai abrir falando de Botafogo, porque o John Textor, minha gente, o cara deu uma entrevista polêmica, com uma fala mais do que polêmica, eu diria uma fala contundente, tá? Uma fala que tá dando o que falar, né? Vamos ver o que disse o John Textor. Tem aí? Podemos rodar? Roda aí com áudio, hein? No, I think that's absurd. We're the 90% owner of this club. I'm the majority owner of Eagle, which owns the 90%. And we brought this club the best year in 120 years. I don't care that the fans don't appreciate that anymore. I don't care. And I am the right owner for this club because I do my work every day and I don't worry about the bullshit in the press, and I don't worry about supporters that love me, that hate me. I go to work every day for the supporters, and I've given these supporters the best year in the history of this club. Supporters are very short term. The fact that they could actually ask me to leave the club after what I've given them, I think is patently absurd. If they want to raise money and buy me out, make an offer. But until then, I'm going to keep running this club. Vamos repetir? Pode aumentar um pouquinho mais essa imagem com a tradução aí, só pra gente poder repetir. Gente, olha... No, I think that's absurd. We're the 90% owner of this club. I'm the majority owner of Eagle, which owns the 90%. And we brought this club the best year in 120 years. I don't care that the fans don't appreciate that anymore. I don't care. And I am the right owner for this club because I do my work every day and I don't worry about the bullshit in the press, and I don't worry about supporters that love me, that hate me. I go to work every day for the supporters, and I've given these supporters the best year in the history of this club. Supporters are very short term. The fact that they could actually ask me to leave the club after what I've given them, I think is patently absurd. If they want to raise money and buy me out, make an offer. But until then, I'm going to keep running this club. Olha, eu acho a fala do Textor, além de surpreendente, uma fala contundente, polêmica e eu diria grave, em várias camadas, tá? A primeira camada que eu consigo observar aí como algo que deve estar machucando o torcedor do Botafogo é que ele está se descolando completamente do torcedor, se descolando dos interesses do torcedor, como se ele fosse puramente um empresário, alguém que esteja visando apenas o negócio Botafogo. A gente sempre imaginou que isso era possível em cenário de SAF, né? Não, são pessoas que estão ali para ganhar dinheiro. Mas, pelo menos na cultura do futebol brasileiro, a gente entende que aquele dono, aquele empresário, ele tem uma ligação afetiva, ou cria, pelo menos, essa ligação de ter o mesmo interesse, de ter pelo menos uma parte da paixão que tem o torcedor, como o Textor demonstrou em alguns momentos, né? Em vários jogos do Botafogo, participando, atuando junto com o torcedor, com camisa, fazendo ações, vibrando junto com o torcedor. Eu sempre tive essa impressão sobre ele, positiva em relação a isso. Mas ele parece querer romper com isso, ou pelo menos rompeu com isso, nessa fala dele, em que ele disse o seguinte: eu não tô nem aí porque os torcedores acham, eu sou o dono desse clube, e eu vou fazer o que tiver que fazer, vou continuar trabalhando, e se alguém quiser comprar ele de mim, que venha e compre. Então, assim, me parece um discurso, Bandeira, de ruptura, pelo menos pode ser naquele momento, pode ser cabeça quente, pode ser algo que ele falou sem pensar direito, mas ele está falando com um discurso, primeiro, de rancor em relação ao torcedor, ou de mágoa em relação ao que o torcedor está dizendo nesse momento, mas me parece de ruptura em relação a sentimentos. Ele está falando o seguinte: é um negócio, é o meu negócio, eu sou o dono do negócio e eu vou continuar tocando esse negócio como eu achar que eu tenho que tocar. Se alguém quiser fazer diferente, se os torcedores têm outra opinião, é simples. Vem e compra o clube de mim, porque o clube é meu. Foi essa a minha compreensão, foi esse o meu entendimento, e eu quero saber como é que isso está repercutindo entre os torcedores. Qual é a sua visão, Bandeira? Vamos lá, é importante contextualizar. Essa fala realmente foi muito ruim, uma fala de um personagem que está se sentindo acuado. Eu nem me surpreendo, porque ele estava se sentindo bem acuado pela pressão da torcida. Aliás, a torcida do Botafogo está de parabéns. Eu vou tentar escalonar aqui na fala. O John Textor deu uma entrevista no sábado, antes do jogo do Botafogo contra o Bangu, de cerca de 1 hora no canal Arena Alvinegra, parabéns aos amigos do Arena, e lá ele falou muitas coisas técnicas, muitas coisas que já estão repercutindo na mídia. Além dessa fala, ele também, porque tem um outro lado também, ele pediu desculpas pro torcedor por conta da falta de transparência recente
nessa negociação para pagar o transfer ban e na negociação que vai trazer o aporte de cerca de 50 milhões de dólares para o Botafogo. Então o Textor, embora tenha falado muito mal agora, o que nós vimos, também pediu desculpas à torcida, mas não me surpreendeu essa última fala, embora extremamente negativa, porque é uma pessoa que estava se sentindo ali acuada. E meus parabéns à galera do Arena Alvinegra, porque eles perguntaram de forma incisiva, eles foram para perguntar de fato o que o Textor teria que responder a respeito do Botafogo. Vai chegar investidor novo? Quem são os investidores? Por que o Botafogo entrou no transfer ban? Por que ainda não pagou? Por que vendeu o jogador para clube rival? Todas essas perguntas foram feitas e muito bem feitas pelos nossos amigos lá do Arena, então parabéns a ele. Vamos lá, a torcida do Botafogo... parte da torcida do Botafogo, um ou alguns torcedores, picharam os muros com cobranças fortes ao John Textor no CT na quinta-feira, se bem me lembro. Aí algum funcionário foi lá, pintou por cima. No dia seguinte, mais pichações, agora até com falas em inglês, cobrando o John Textor, chamando o John Textor de um monte de coisa, e aquela cobrança de torcida. No sábado, as torcidas organizadas do Botafogo marcaram um protesto. O jogo era 21 horas e o protesto começou às 16 horas. Bastante adesão por parte da torcida, e a torcida levou faixas cobrando o John Textor, cantou, e foi muito importante o movimento do torcedor do Botafogo, sabendo separar as situações. Muita cobrança direcionada ao John Textor e tudo aquilo que acontece hoje no Botafogo, por uma má administração, pelo menos recente, com o clube no transfer ban, com o clube não pagando comissão de empresário e por aí vai. E o apoio ao time e aos jogadores. A torcida separou isso muito bem. Estava cobrando o John Textor por horas fora do estádio, totalmente legítimo e de forma pacífica. E quando, por exemplo, o ônibus do Botafogo chegou para a partida contra o Bangu, a torcida foi lá, cantou, apoiou os jogadores. Dentro do estádio também, faixas cobrando o John Textor e apoio restrito ao time e à comissão técnica no jogo contra o Bangu. E esse é o indício que a torcida dá, que vai continuar apoiando quem está trabalhando no dia a dia e vai continuar cobrando de forma justa o John Textor e as ações dele. Então essa fala realmente dele foi muito ruim. Concordo, Ilan, quando você fala que ele se descola um pouco até da realidade, porque por mais que ele tenha falado bastante na live, hoje o Botafogo ainda está na lista do transfer ban, o Botafogo agora está acertando os pagamentos com os jogadores, mas houve uma situação, no mínimo para a torcida, constrangedora, que é o Botafogo numa janela não poder contratar, um clube que todo mundo espera que continue brigando lá em cima, e hoje você não tem uma noção exata do que vai ser o futuro do Botafogo, e isso tudo passou pelas ações ineficazes, ações ruins do John Textor dentro da rede multiclube. Mas, além disso, como eu disse, a entrevista durou cerca de 1 hora, e o John Textor falou muita coisa, disse que está trazendo esse aporte para o Botafogo nos próximos dias, que a Eagle já assinou para trazer o aporte e que pode trazer com sócios que trabalharam com ele em outros momentos. O Textor tinha com esses sócios a Fubo TV, que é uma empresa importante de streaming na América do Norte, e conseguiu colocar na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Valores, fez o IPO. O John Textor foi importante nesse processo, e esses sócios que tiveram sucesso com ele em outros momentos estão se aliando a ele agora à frente do Botafogo. É claro que a torcida quer entender qual é o modelo. Ele disse que pode perder parte do percentual dele, porque ele tem 90% das ações do Botafogo. Com a chegada desse novo dinheiro, nesse novo modelo, claro que os sócios não vêm aqui de graça para darem dinheiro para o John Textor na amizade. Então, pode ser que ele perca um percentual, mas o Botafogo vai continuar saudável financeiramente daqui para frente. Palavras do John Textor, e a torcida, muito ativa nas redes sociais, continua e precisa continuar cobrando, precisa continuar pressionando para que isso aconteça. O transfer ban, e aí noticiado por vários veículos já importantes, pelo amigo Thiago Veras, lá da Tupi, de muita credibilidade, o transfer ban está praticamente resolvido, o acordo feito com o Atlanta United. O Botafogo devia 21 milhões de dólares pelo Thiago Almada, e pela forma como o Textor acabou lidando com essa situação, o Botafogo tem que pagar agora 30 milhões de dólares. Um erro gravíssimo, mas vai ter que pagar. Então, com parte do aporte que vai chegar também, o Botafogo vai pagar em 3 parcelas, 10 milhões de dólares, sendo que vai pagar a primeira, dando garantias bancárias de que vai pagar as outras 2, porque só assim o Atlanta aceitou o acordo. E aí, após o primeiro pagamento e as garantias,
o Botafogo vai sair da lista do Transferban da FIFA, e o John Textor afirmou também que já deu o aval, ligou para o Tairo Arruda, que é CEO do clube, e para o Alessandro Brito, que é diretor esportivo, dando o aval para que eles assinem todas as negociações que só precisavam dessa assinatura para serem concretizadas, trazendo jogadores aí na janela, porque o Botafogo avançou muito com alguns jogadores, entrou na lista do Transferban, acabou perdendo a possibilidade de registrar atletas agora, então com tudo sendo resolvido, os jogadores vão ser anunciados, vão ser contratados de fato. E no último sábado, o Wallace Davi já estava no Newton Santos, e o Johan Hernandes, lateral esquerdo, que vem do Milionários da Colômbia, também estava lá no Newton Santos. Estão só esperando agora o Botafogo resolver o Transferban. O Wallace Davi não pode mais jogar no Carioca, mas pode jogar em outras competições. O Garoni, que eu achei também, digamos assim, muito infeliz da parte do Textor, além dessa frase que tá aqui embaixo, não ligo pro que o torcedor acha, ele falou mais de uma vez isso aí, ele falou isso literalmente, tá, gente? I don't care, eu não ligo pro que estão achando, pro que o torcedor acha. Se eles não têm mais gratidão pelo que eu fiz aqui, por ter dado o melhor ano da história do Botafogo em 120 anos, vocês não têm mais gratidão? Problema deles, não tenho nada com isso, não quero nem saber, eu não ligo pra isso. Eu achei isso aí muito ofensivo. Ele está lidando com uma instituição centenária de 120 anos, com a grandeza que tem o Botafogo no futebol brasileiro, com a história que tem, o clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira. Me parece que o Textor, se sabe dessas coisas, ele não tem essa noção, essa percepção que nós temos do que é a cultura do futebol brasileiro, do que é a importância simbólica, inclusive, de uma instituição como o Botafogo no futebol. Ninguém nega que ele deu anos bons para o Botafogo e um ano histórico que foi 2024. Mas ele textualizar isso, ele verbalizar dessa forma, acho muito ofensivo, como quem diz o seguinte: eu vim aqui e por questão de benemerência dei esse ano maravilhoso, foi o melhor ano da história de vocês. Tá jogando na cara, né? E ele veio aqui, na verdade, fazer negócio. Exatamente. Ele ganhou muito dinheiro também com isso aí. Se não soube gastar, se quebrou, se fez uma má gestão, o problema é dele. Mas ele, quando deu ao Botafogo esses títulos em 2024, ele fez negócio com a Almada, com o Luiz Henrique, com tantos outros, com o Savarino, que ele comprou barato e agora vendeu caro. Fez então, muito assim, dinheiro. Marlon ele Freitas. tá ganhando o dinheiro dele. Ele não veio aqui de benemerência, não é mecenas, né? Como foi uma época o Emil Pinheiro, por exemplo. Não tirou do bolso dele para dar para ver a paixão dele ganhar título. Não foi nada disso. Então, isso aí eu acho muito desrespeitoso com a instituição também. Eu acho que caiu um pouquinho da máscara dele, né? Não sei se caiu, se deslizou, mas essa figura, a gente vê até pela foto, né? Se a gente pegar e fizer um comparativo dessa foto do Textor com o semblante dele na entrevista, ou pelo menos naquele momento da entrevista, eu não vi ela completa, é outra pessoa. Você tá certíssimo. Você vê que aquela figura do técnico, você falou muito bem, porque dentro das SAFs que a gente viu recentemente, e aí eu vou usar o Vasco, que é mais próximo de mim, como exemplo, quando a 777 comprou o Vasco, você não tinha nenhuma figura. Comprou, os caras ficaram nos Estados Unidos, botou um pessoal para comandar aqui e acabou. Então não tinha essa figura do dono tão presente no dia a dia, principalmente, inclusive, dentro de campo, como muitas vezes foi o técnico. Então o Textor sempre foi uma figura aparentemente agradável, tanto que se conecta muito rápido com o torcedor do Botafogo, só que nesse momento conturbado, que ele some um tempo, né? Quando ele aparece uma coisinha no Twitter, uma coisinha em rede social, mas agora dando uma entrevista com uma figura totalmente diferente. Assim, um semblante, uma forma de falar e de agir, realmente, assim, por mais que tenha razão, no sentido dele falar, agora eu sou o dono, então me agradeçam pelo ano vitorioso, só vai tirar de mim se chegar aqui, comprar, faz proposta que se bobear o vento. A grosso modo, né, o que ele disse. Ainda que ele tenha uma razão nisso tudo, existe uma diferença entre o que é legal e o que é moral. Então, assim, ele pode estar legalmente todo embasado nisso e pode estar tudo correto, só que o futebol não é uma empresa como é uma empresa, sei lá, de qualquer outra coisa. Você está ligado à paixão do torcedor. Você não vende biscoito, você não está vendendo um bem qualquer ali. Ele não está falando de uma joia, de um relógio que ele tem, o relógio é meu. É meu e eu vou vender, eu produzo aqui, se vocês gostarem, beleza, se não gostar, vai comprar do concorrente. Não é assim. O torcedor não vai comprar do concorrente porque ele comprou o clube. Então, a paixão continua ali. E ele precisa dessa conexão. O Botafogo precisa dessa conexão. Talvez grande parte, inclusive, do sucesso que a SAF do Botafogo vinha tendo inicialmente, passava por essa relação que o Textor conseguiu ter, que outras SAFs não conseguiram ter através do seu dono, por exemplo, ou de um dono específico, ou de uma empresa em si. Então, assim, acho que o Textor foi muito infeliz na fala dele. Acho que ele deixou muito claro o descontentamento dele com a pressão que ele está sofrendo agora. Não é uma questão de eu entreguei o melhor ano da vida para vocês e custe o que custar, não é assim. E aí eu volto aqui no Vasco, que acaba sendo o que eu tenho mais conhecimento. O Vasco, no fim dos anos 90, ganhou um monte de coisa, viveu talvez a melhor fase da história, e depois se endividou e está até hoje pagando por isso.